Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre saúde mental, focado no seu bem-estar do corpo, da mente e também da sua espiritualidade. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o meu parceiro Luan e nós temos uma convidada muito querida, que é a doutora Graziele Mello. A Graziele é fisiatra, médica da dor. Ela também é dona da clínica Aleviária, uma clínica que trabalha a medicina integrativa, especializada no tratamento da dor. E com um foco na saúde e desenvolvimento humano. Então, nós não poderíamos ter uma especialista melhor para nós falarmos sobre as dores no geral. Acho que todos temos, né, Grazi? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Josi. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite para falar de um tema que é a minha vida, né? É o meu dia a dia. É um tema que me faz acordar todos os dias e pensar como é que eu vou me reinventar, por ser, então, algo tão complexo, né? Tratar dor, falar sobre dor. Agradeço muito o convite de vocês. Muito obrigada. É complexo, porém todos, de alguma forma, temos dores, sentimos dores. Tem me chamado a atenção, e não sei se você percebe dessa forma também, que me parece que nós estamos mais intolerantes às dores, mais sensíveis. Parece que a gente foge de qualquer nível de dor, a gente logo quer uma medicação, uma resposta, uma saída, alguém que resolva nossas dores. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que é a dor e a sua percepção sobre isso. Ótimo, Josi. Então, assim, a dor ela é uma experiência individual, né? Existe como traduzir essa dor de uma forma mais científica, mas o que eu quero trazer para vocês, ouvintes, é que dor é algo teu. Então, ela é uma experiência sensitiva, né? Porque ela é expressada através do sentir, seja ele de forma física, seja ele de forma mental, social e até espiritual, porque eu vi que tu trouxe esse tema também, esse enfoque. E por isso, toda vez que nós falamos sobre dor, nós precisamos conhecer o indivíduo. E com relação a essa tua percepção, que é muito assertiva, com relação à intolerância ou à redução, né, da tolerância à dor, isso vem acontecendo por dois motivos. Ou melhor dizendo, nós podemos explicar de duas formas. Uma é que está sendo feito mais diagnósticos, né? Antigamente se tinha aquela ideia de que dor era algo a ser tolerado, que é algo normal, que precisa ser tolerado. Nós sabemos que a experiência aguda de dor, ela é algo fisiológico, ela é algo necessário, porém a experiência crônica é algo patológico. Então, dor não é algo que nós temos que nos acostumar, nós não temos nem mecanismos fisiológicos para acomodar, para nos acostumarmos com a dor. Tem isso. E a segunda parte, que possa talvez explicar essa percepção, é o fato de que nós passamos por momentos muito difíceis e a gente não pode deixar de considerar a pandemia que nós passamos. A partir dali, né, de 2019, tem aumentado muito os casos de dor. Aí sim, nós podemos desmembrar em outro grande leque, né? Que é o fato de ser um vírus complexo, das pessoas terem ficado mais em casa, da saúde mental ter ficado comprometida, o imobilismo ter sido, então, uma prática não só aceita como recomendada naquele período, as mortes, as perdas, o medo. Então, isso tudo faz com que pessoas que já tinham um sistema de dor vulnerável passassem, então, a apresentar os sintomas. E outras pessoas que já traziam, né, a dor, passassem, então, a experimentar doses mais altas, né? Então, intensidades maiores desse sintoma. Mas também, trazendo o outro contraponto que tu fizeste com relação ao imediatismo, né? Existe um jargão que muitos pacientes falam que quem tem dor tem pressa, né? Porque há uma necessidade de combater aquilo que é desagradável, certo? Mas isso tem um lado positivo, que é aquele lado em que o paciente vai buscar
o entendimento sobre o que está sentindo e as causas dessa dor, mas também tem um lado negativo, que é aquele de procurar pílulas mágicas, de não olhar para dentro, de tentar sanar um problema complexo com algo simples. Então, nós temos outro desmembramento. Por isso que eu comecei dizendo que dor é algo complexo, porque a gente tem que ter um entendimento físico, mental, social, espiritual, né? O contexto em que aquelas pessoas estão vivendo, o contexto em que a humanidade vive. Ela pode ser um sintoma tão somente, mas ela pode ser uma doença, uma patologia, uma síndrome, está associada a outras síndromes. Então, é algo que precisa ser visto de uma forma muito profunda, personalizada e integrativa. Grazi, assim, sei que não é uma pergunta simples e não tem uma resposta clássica para isso, mas na tua visão, qual que é a origem, assim, se tu pudesse elementar, assim, sei lá, uma causa mais padrão, a origem da dor? Eu faço essa pergunta porque é o seguinte, se a gente for olhar para a vida no geral, tanto a natureza, os animais, a dor não é algo natural, né? É só o ser humano que experimenta isso. Então, qual é que tu vê como a origem da dor, assim? Nós temos mecanismos de proteção. Então, a dor para os humanos, ela existe um sistema todo que vai fazer o gerenciamento da dor. Então, para nós humanos, a dor, inicialmente, ela é um mecanismo de proteção. Pense você se estivesse com uma mão em cima de uma chapa quente e ficasse com aquela mão na chapa quente e não sentisse a dor, ia perder um membro. E se não é à toa que as mãos e os pés têm mais receptores para dor, porque nós precisamos de uma forma muito rápida ter uma reação que é desencadeada por mecanismos fisiológicos para que nós retiremos a mão e aí não padeçamos, né, da perda do órgão, enfim. Se tu tá com um cálculo renal e tu não tem dor, por exemplo, existem doenças muito raras que cursam com isso. Pessoas que não têm dor, raras, mas existe, tá? Esse cálculo renal vai se transformar vai obstruir, vai se transformar numa infecção e a pessoa pode morrer, assim como um infarto. Muitas vezes o paciente vai buscar um sistema de saúde, porque o primeiro sintoma do infarto pode ser a dor. Então, eu estou falando de dor protetiva, né? Essa que tu tá relatando que os humanos têm, né? Esse é um mecanismo, nós temos o olfato, paladar, né? Nós temos todos os nossos sentidos, mais este que é a dor, né? Que é considerado, então, um sinal vital já. Porém, quando a dor passa deste período agudo, ela cronifica, já aí vem o que tu trouxeste. Não temos mais um mecanismo de proteção, nós temos uma doença. Aí nós temos que avaliar por que é que esse paciente seguiu com dor, apesar do estímulo de perigo ter sido sanado. Então, as pessoas que sofrem de dor crônica, muitas vezes elas não têm mais algo anatômico, né? Elas não têm algo quebrado, elas não têm algo destruído no seu corpo e mesmo assim elas cursam com dor. E aí que nós temos que entrar e descobrir, procurar a fundo as causas dessa dor. Por que ela está se perpetuando? Por que um paciente X quebrou o braço, o Y quebrou o braço? Aquele cicatrizou e seguiu sua vida e este ficou com a dor crônica. Aí nós temos várias explicações. A medicina, de uma forma geral, ela tende a ser muito cartesiana, obviamente, né? Muito concreta, racional e muitas vezes ela é muito anatômica. Então, nós procuramos a dor. Tu sente dor no braço? Mas é desgaste? Tu quebrou, bateu? Não tenho nada. Meus exames não apresentaram nada. Mas eu tenho dor. E essa dor que ela não é validada através do visual, ela acaba sendo, muitas vezes, relegada para algo como, mas é psicológico. Então, se tu não tem uma causa anatômica, ela é psicológica. Nós precisamos entender que o nosso corpo é muito complexo. E hoje em dia a gente estuda muito as causas disfuncionais para a dor. Então, nós temos diversos mecanismos que podem levar esse paciente a perpetuar a dor. Sejam eles alterações metabólicas, como, por exemplo, doenças metabólicas, que são diabetes, pressão alta, hipotireoidismo. São causas muito claras de dor crônica. Nós temos também distúrbios hormonais de tireoide, suprarrenal, ainda de hormônios sexuais, que podem ser fatores perpetuantes da dor. Nós temos também causas de saúde mental, né? Muitas pacientes com dor crônica têm um histórico, claro, de dores
psiquiátricas, emocionais que antecederam essa dor. Então, aí fica o alerta. Pacientes que sofreram depressão profunda, grandes perdas, muitas vezes abuso, né? Agressões, sejam elas físicas ou emocionais, tendem a ter mais propensão a sentir dor. Então, olha quanta coisa que eu falei a respeito de dor. A nossa tendência vai ser procurar em algo concreto, visual, mas grande parte das vezes nós não vamos encontrar. E aí entra a medicina integrativa, Grazi. Exatamente. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Qual é a diferença da medicina convencional, cartesiana, para a entrada da medicina integrativa? Eu vejo a medicina integrativa como um grande sopro de liberdade dentro da nossa medicina convencional. Todos nós, médicos, somos formados por universidades, nós temos todo o nosso cronograma de aprendizado, assim como qualquer outra área, que vem se perpetuando há séculos, né? São áreas muito... vamos dizer assim, especialidades ou profissões muito antigas. E o que a medicina integrativa traz? Ela personaliza essa pessoa que está na nossa frente. Não existem duas dores iguais, porque não existem dois seres humanos iguais. Muitas vezes a dor pode estar relacionada à crença do paciente. Existem religiões, vocês sabem talvez, que existem religiões que tratam, por exemplo, a dor como algo que tem que ser suportado. Existem religiões que tratam a dor como uma punição. Se o paciente chega com essa crença e eu vou olhar para o exame de imagem, eu não vou conseguir integrar a saúde desse paciente para poder oferecer para ele o melhor tratamento. Então, a medicina integrativa nada mais é do que colocar dentro da medicina convencional um olhar personalizado, integrado. Eu gosto sempre de falar, esse é o meu jargão. Te vejo por inteiro, né? Eu vou te olhar de novo, onde tu mora, qual a tua rede de apoio, né? Isso não é banal. Muitas vezes está ali o diagnóstico da dor do paciente. Entende? Muito antes de qualquer exame está ali o diagnóstico do paciente. Então, é um termo que foi criado, existe medicina. Hoje em dia existem várias linhas da medicina que vão... Várias vertentes, vamos colocar assim, que não são especialidades médicas específicas, mas elas podem se integrar a qualquer especialidade médica. Então, o olhar integrativo pode estar dentro da ginecologia, da psiquiatria... pode estar dentro da clínica médica, da oftalmologia, entende? Então, a gente pode associar essa ferramenta que vou te dizer que não é nova, porque Hipócrates já era um médico integrativo, né? Ele já falava sobre isso, ele falava muito a respeito do que a gente come vai ser a expressão das nossas doenças. Isso é integrar, isso é olhar para a pessoa, para o estilo de vida dela e dizer, opa, o teu estilo de vida está te trazendo isso. Se nós pensarmos, né, Grazi, antigamente, nós tínhamos, principalmente em cidades mais do interior, aquele médico clínico geral que toda a cidade conhecia e que cuidava da família toda. E de certa forma, ficava escutando, sabia as histórias e tratava o todo. Depois, parece que a gente passou mais para as áreas especializadas e cada um só olhava aquele órgão. E muitas vezes, inclusive, uma medicação poderia contrapor a outra. E me parece que agora nós estamos retornando para aquela necessidade desse olhar da pessoa, né, como indivíduo e não como só mais um número. Parece que imprime várias receitas e só tira da gaveta e entrega, não, né? Agora, tem um detalhe da medicina integrativa que me chama a atenção, porque ela me parece, Grazi, e aí você vai poder complementar, que ela traz o paciente para o processo de cura. Na medicina convencional, até então, não se trazia tanto, né? Tu consultava o médico, tu tem esse problema, tu vai tomar essa medicação. E pronto, era isso. Esse era o meu papel. Dentro da integrativa, nós vamos construir junto um processo de cura. Não existe uma fórmula milagrosa e a pessoa também é percebida no seu todo, no seu estilo de vida. Isso inclui a alimentação, exercício físico, lazer, equilíbrio, organização do tempo, relações familiares. Então,
e a saúde mental ao mesmo tempo, né? E percebo até em relação ao consultório, muitas vezes uma certa resistência da pessoa a se inserir no processo. Parece mais fácil, não, mas eu não quero, só me dá o que eu tenho que tomar e acabou o assunto. Não mexe muito aqui, até às vezes no processo terapêutico, quando a gente começa a entrar demais, né, onde exige algum movimento de mudança, a pessoa vaza da terapia, ou não vai gostar daquele médico que está querendo me dizer que meu problema é o que eu como, já não gostei, né, não mexe muito comigo. Inclui o paciente, sim ou não, e como você percebe esse movimento por parte do... Né? Fantástica a tua visão, fantástico. Bom, primeiro, toda vez que a gente busca retornar às nossas raízes, muitas vezes nós somos banalizados, né? Então, isso que tu tá falando do médico da família, o médico antigo, porque existe essa especialidade, médico de família, hoje em dia, ela tá sendo muito difundida, né? Tá sendo fomentada de uma forma linda também, tá? Mas, voltando, toda vez que a gente retorna, dá a impressão de que aquele retorno é menos científico, parece um pouco, tanto para as pessoas leigas, mas mais ainda para os profissionais da área da saúde, parece que a gente tá retroagindo e talvez a gente esteja dando um passo atrás, né, nesse processo. Então, para o meio médico, voltar para as raízes, muitas vezes, a maior parte dos médicos ainda, infelizmente, vê como algo de, não, mas isso não é muito científico. Isso aí é coisa, né, de benzedeira, da bisavó, do xamã. Não, do holístico. Do holístico. O termo holístico ele foi muito banalizado. Holo é todo, ponto. É holístico. Integrativo é holístico. Medicina preventiva, que é o termo médico que engloba isso tudo, que é a área médica que seria mais bem aceita, é o que a gente faz dentro da medicina integrativa. Medicina do estilo de vida é outra vertente, outro nome, nada mais é do que olhar para o teu estilo de vida e ver o que tu tá fazendo, que tá te causando doença. Aí também tem a medicina da longevidade, que também é muito mal vista por alguns colegas, ou às vezes porque não tem o conhecimento desse termo. Exato. Mas o que quer dizer a longevidade? Tu quer viver até quando? Como é que tu quer viver? Não é? Eu acho que a gente tá vivendo um problema que ele vai muito além dos hábitos que as pessoas têm ou que as pessoas comem. A gente tá vivendo um problema profundo de percepção de vida, porque viver em meio à sociedade que a gente vive doente, ou seja, a gente vive em meio de quê? De violência, de notícia ruim, de pornografia, de alimento que adoece, de só coisa ruim. Se a gente não perceber isso, não tem hábitos que te salvam. Porque o que acontece? Isso tem muito da ciência, né? Não da ciência dessa mais moderna, não, da ciência que o ser humano quer entender tudo. Ele acha que ele controla tudo, ele acha que ele controla um corpo humano. O ser humano não tem esse poder de controlar o corpo humano e muito menos de entender como ele funciona. Ele consegue ver o que os olhos enxergam. Mas a energia que influencia o trabalho de uma célula, ele não consegue chegar nisso. E eu acho que... E aí que entra a parte da espiritualidade, que é a parte de onde está a nossa doença, de não entender o que é a própria vida. Porque, assim, eu digo assim, o estado emocional que a gente tem, a saúde mental, não é só uma coisa importante, eu digo que é o centro do nosso bem-estar. Porque eu passei por um tumor no cérebro e depois eu fiquei com muita dor no pescoço, tá? Só que se eu tô num estado emocional positivo, eu nem me lembro da dor no pescoço. Só que agora me bota num lugar de depressão, eu afundo. O que eu quero dizer? Se a gente não prestar atenção e se questionar profundamente sobre o que é a própria vida, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, esse sistema que domina a nossa sociedade te pega, te aprisiona e te afunda cada vez mais. Então acho que a nossa doença da humanidade de hoje em dia é uma doença de percepção. Tem que entrar em questionamentos profundos sobre o que é a própria vida. Porque só isso te tira de um sistema de doença. Não adianta a gente... tu tem que acordar cedo, fazer exercício e tu vive em meio de notícia ruim. Em meio de uma família que só fala de besteira. Não tem como. A gente não tem saída, né? E só através dos hábitos. Tô me sentindo em casa nesse programa, gente. Todo mundo falando a mesma linguagem. Adorei. Nossa, que percepção fantástica. É isso mesmo. Porque a dor ensina, né, Grazi? Pois é, agora eu tô diante de um, né? A dor ensina de alguém muito, com dor, né? Mas aí que tá. E tem esse viés da dor, né? Tem. A dor como crescimento, como mensagem, Nossa. mensageira, né? Uma dor. Quando o Lua ficou doente, a primeira
questão que eu trouxe quando eu dei a notícia para ele foi: essa doença tem uma mensagem e a gente vai ter que entendê-la, porque se a gente compreender, ela não precisa ficar. E nós vamos pegá-la com muito amor, porque tem algo valioso aí para a gente aprender. Então, depende também de como tu olha para a doença, porque ela pode ser um transformador para a tua vida, trazendo, inclusive, reflexões sobre, como o Lua diz, o porquê que eu estou aqui, para que eu vim. Ele fala muito isso. Por quê? Porque ele passou pelo processo de quase morte, né? Claro. Mas é bom a gente lembrar que nós não somos para sempre. E lembrar disso o tempo todo, né? Por quê? Porque isso nos faz pensar na morte? Não, porque isso nos faz pensar na vida. E quando nós estamos, penso, mais infelizes, vamos usar essa palavra, menos entusiasmados em relação à vida, sem propósito, parece que qualquer coisa nos dói, assim, a gente fica muito sensível à dor. Sim. Tu sabe que hoje pela manhã eu estava atendendo uma paciente que aos 40 anos ela teve... Vou relatar esse caso. Ela teve a primeira virada de chave dela. Ela passou por uma infância muito sofrida, em que ela sofria agressões muito fortes. Ela teve que crescer muito cedo. E ela olhou para mim e disse: pois é, eu me casei com uma pessoa muito parecida com o meu pai e meu sofrimento continuou. E aos 40 anos ela começou a se dar conta de que aquilo era forte demais para ela. Mas era uma paciente de uma resiliência extrema, insights maravilhosos que estavam na minha frente. Uma escolaridade não muito alta, mas um componente de inteligência emocional fantástico. Uma mulher extremamente forte, trabalha apesar das dores. E ela chorou na minha frente, ela disse: eu não tô mais aguentando suportar. Então ela disse que aos 40 virou a primeira, né, deu a primeira viradinha da chave, e em que ela começou a dizer não para as pessoas. Naquele momento, ela observou que as dores começaram a reduzir. E nisso ela ficou, nos 10 anos, lidando com as dores, suportando, entre aspas, que eu também quero entrar nesse termo: dor não é algo que tem que ser suportado, ela tem que ser vista, validada e tratada. Seja ela no componente espiritual, físico, mental, onde for, onde está o problema, a gente tem que chegar nele. E hoje ela está com 50 e ela me disse: as minhas dores pioraram muito. Eu estou num momento em que eu não estou mais conseguindo dar conta. E aí nós conversando durante a consulta, e consulta de médico de dor não é de 15 minutos, é de 1 hora, porque é no mínimo 1 hora e outras tantas para a gente conseguir abordar. Aí também vem de como é que o paciente quer ser visto. Tu quer um médico que te dê uma receita, te atenda em 15 minutos, te dê um atestado, ou tu quer um médico que veja o que tu tens? Então, existem os perfis de pacientes que vão procurar médicos como eu. Raramente um paciente vem me procurar para pedir uma receita, um atestado. Porque eles já sabem como é que eu trabalho, eles já me conhecem na rede social, eles já viram o amigo, então eles já procuram aquele serviço. Então, hoje eu não tenho muito disso, de paciente querendo a pílula milagrosa. Mas eu continuo falando sobre ela, porque tem muitos outros que ainda estão nesse ciclo. Mas essa paciente já veio com esse propósito de a gente aprofundar o que ela estava, a busca pelas causas. Ela teve uma perda muito grande de uma ente querida, em que desencadeou esse segundo momento. Então, a dor veio novamente, a agudização da dor crônica veio novamente para ela, exatamente puxando o teu gancho, para trazer algo. Ela precisa ver algo mais. Ela precisa agora dar um novo giro dela, talvez aos 50 anos, o ciclo dela talvez seja de 10 em 10, não sei. Mas ela precisa dar um novo giro e ter as novas descobertas. E talvez passar os próximos 10 anos, então, num período de mais calmaria, que foi o que aconteceu. Então tá vindo, novamente, um convite a ela olhar para aquilo. Sim, a dor dói em várias esferas, mas dor não é sofrimento. Dor e sofrimento precisam ser dissociados. Sentir dor não precisa vir associado ao sofrimento. Nem as áreas do cérebro que leem a dor e o sofrimento são separadas. Existe uma área chamada amígdala no nosso cérebro que ela vai fazer a leitura do sofrimento. Então, essa paciente, ela tem dor, mas ela não carrega o sofrimento. E neste momento que ela está carregando o sofrimento, a dor dela aumentou. Toda vez que tu associar a dor a sofrimento, tu vai experimentar doses mais altas de dor, né? E aí, é essa jogada que a gente tem que chegar. Conversar a respeito disso e tentar a dissociação dessas duas coisas. E ela se propôs a isso, a mergulhar a fundo e descobrir o que esse sofrimento está fazendo com ela e convidando ela a enxergar aquela dor.
Eu achei fantástico isso que tu falou, Grazi. Nunca tinha ouvido a dor sobre esse viés de ser separado e diferente do sofrimento. Adorei essa informação. Acho que leva a todos nós a pensarmos muito sobre nossas dores e sofrimentos. Mas se nós pensarmos em termos de psicossomática, o sofrimento pode me levar a várias dores, não? Sim. Essa percepção de dor e sofrimento, ela é uma percepção que vem do Ayurveda, né? É mais das medicinas orientais, né? Eu gosto muito de estudar, eu também estudei muito a medicina tradicional chinesa, né? Para ter esse olhar amplo, né? Uma coisa pode levar a outra. Grande parte dos pacientes que experimentam dor crônica vieram de algum grau de sofrimento muito grande. Só que chegou dado o momento em que o sofrimento e a dor se fusionaram. E o nosso grande papel é separar eles. Porque fica muito mais fácil nós tratarmos em duas frentes, tá? Então, eu sofri um abuso na minha infância. Isso é um sofrimento gigantesco. Este sofrimento começou a empregar no meu corpo dores crônicas em todas as articulações. Se eu não trouxer à luz esse sofrimento através da psicoterapia, através de técnicas holísticas, através do yoga, através do reiki, através da constelação familiar, através do que for, o que vai acontecer? Eu sempre vou pensar que as coisas estão caminhando juntas. Mas hoje eu tô com, daqui a pouco, 50 anos, né? A paciente está com 50 anos e ainda acha que a dor e o sofrimento estão juntas. Existem dores profundas de traumas que eu chamo de dores da alma. Chamo também. Falo muito isso para os meus pacientes. Vi uma melhora quase que 100% de uma paciente que sofria dores terríveis de fibromialgia com o recurso da terapia regressiva. Bizarro, assim, ó. Porque são dores que estão muito enraizadas e se a gente não olha para elas, elas vão estar presentes como fantasmas na nossa vida, que tu não tem resposta, só sabe que existe, né, esse desconforto, essa dor. Só que ela vai te avisando em várias partes do corpo e em várias formas para ver se em algum momento tu olha para elas, né? Eu acho que o corpo fala o tempo todo, né, Grazi? E se a gente não parar um pouco essa vida alucinada que nós temos e olharmos para dentro, sair um pouco do externo, das telas e olharmos um pouco para dentro, a gente não vai se conectar com essas informações sagradas, né? Que o próprio corpo tenta nos revelar a todo tempo. Às vezes eu digo para os meus pacientes que o corpo vai te avisar e ele vai sinalizar quando chegar num ponto, né? Que tu não olha, ele vai sinalizar. Mas muitas vezes ele não escolhe o como, né? Então ele pode vir em forma de uma gripe ou de um câncer. Né? Exato. Vale a gente entender também os sinais que a vida nos dá, né? Para que a gente... Qual que é o sinal? Qual que é a intenção de uma doença, de uma dor, de um problema? É para que a gente volte a olhar para o simples da vida, para as coisas que importam. Eu sempre gosto de lembrar disso. A única coisa que existe é esse momento. Estando com dor ou não estando com dor, lembra que tu pode morrer amanhã. A única coisa que tu tem é a vida nesse momento. Então, eu acho que conforme a gente foge das coisas simples, as coisas simples eu digo o quê? De aproveitar as coisas simples da vida, o dia, a relação que tem com as pessoas, com os animais, com a simples ordem da natureza. Conforme a gente foge muito disso, não tem como não ter tensão. Porque o que a nossa sociedade nos vende? Uma expectativa de uma vida de muito dinheiro, muito sucesso, muita fama, que tu tem que ser reconhecido pelas pessoas, sempre algo que esteja fora de nós. Parece que a gente nunca está completo. Só que a vida é completa a todo momento. A todo momento. E a felicidade está nas coisas simples a todo momento. Só que vale a gente perceber isso. A vida te chacoalha para que tu volte a isso. Porque não tem como tu não restabelecer teu estado de saúde se tu voltar a ter prazer nas coisas simples da vida. Porque o que acontece? Uma dor, uma doença, é uma tensão. É um ponto do teu corpo onde a energia não flui mais. Então, como é que tu repara a tensão? Voltando para aquilo que é natural. A gente vive no meio sempre de tela e de violência. Se a gente não sai disso um pouco, ou pelo menos conscientemente se separa disso, a gente vai adoecer. Não tem solução mágica, né? Fantástico. Sabe que agora tu me fez lembrar, eu estudo muito yoga, né? Eu fiz um curso de formação para poder entender um pouco melhor essa transcendência.
Porque para tirar um pouco das camadas, né? O médico normalmente fica na camada aqui do físico, né? A parte o fato de nós já estarmos no útero da nossa bisavó, porque nós somos células que estavam lá naquele útero, que já veio sofrendo, né? Várias provações de gerações em gerações. Existe também algo que não é biológico, que é transcendental. Então, procurei conhecer o yoga. E num momento muito difícil da minha vida, recente, eu fui fazer um retiro do silêncio. E eu achei que nesse retiro do silêncio eu fosse resetar mesmo. Porque eu disse, olha, eu preciso chegar nesse ponto, preciso silenciar. E durante esse retiro foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu passei 4 dias completamente em silêncio, mas assim, sem olhar, sem ter contato visual com ninguém, sem ouvir a minha própria voz ou a voz de alguém. Eu comecei a observar que a natureza tinha mais sons do que eu já tinha ouvido. Porque eu comecei a me integrar com sentidos que eu nem sabia que eu tinha. E aconteceu algo inusitado, que foi que eu apresentei uma rigidez. Era um retiro de yoga, e nós praticávamos yoga, tinha toda uma rotina, acordava às 5 da manhã, dormia cedo, comia, né, as comidas veganas, era algo assim específico dali. Mas eu apresentei uma rigidez no meu corpo sem igual. Eu sou dançarina, desde os 3 anos de idade, sou bailarina. Eu não conseguia fazer movimentos simples do yoga, como esticar os braços para frente. Eu enrijeci. Eu comecei a me perguntar o que aconteceu com as minhas emoções, o que tanto o meu corpo estava tentando me trazer. Por que aquela rigidez extrema, aquela dor? Eu senti dores que as minhas pacientes sentem. Eu experimentei a fibromialgia por alguns dias. Quando eu saí do retiro, que eu comecei a falar, as coisas começaram a voltar. Por que o silêncio me acionou isso? Não é uma resposta que eu vou trazer, eu já tive os meus insights. Mas aí eu pergunto para os pacientes, o que a dor está te trazendo? O quanto tu precisa se distanciar desse problema para conseguir enxergá-lo efetivamente? O quanto tu tem que transcender, muitas vezes, aquele básico, né? O quanto de informação tu tem que buscar dentro de ti. Pacientes da doutora Graziele são convidados a irem para o palco da vida, a tomarem o gerenciamento da sua vida. Toda vez que eles chegam, eu sempre explico que o tratamento vai ser feito no início, eu vou tomar conta de boa parte. Mas aos poucos eu vou me tornar dispensável. Eu não quero paciente que fique comigo eternamente. Eu quero paciente que saiba se autogerenciar, que descubra os seus gatilhos, que a gente consiga juntos e com toda a equipe, porque precisa de uma equipe multidisciplinar, um médico não faz isso sozinho, encontrar os pontos, as chaves, onde tem que girar para ligar, o que tem que desligar e como é que a gente vai, então, passar para a próxima fase. E as pessoas imersas no fora, no outro, elas jamais vão conseguir enxergar os seus pontos, né? Então, eu trouxe algo mais radical que eu fiz, mas assim, de forma pequena. Silenciar, que é o que tu tá falando, né? E ouvir as informações do corpo é o primeiro passo pra gente fazer qualquer cura. Se a gente for olhar, a maior dor do ser humano, assim, é como se fosse chamada a dor do parto. Porque aqui nesse planeta, a gente não tá em casa. A gente não é daqui. É verdade. Eu digo, onde é que a gente estava 100 anos antes? Onde é que a gente vai para daqui 100 anos? A gente vai voltar para casa, a gente não tá em casa. Isso, a gente pode ver isso tanto que assim, ó, por que uma criança nasce tão feliz? Porque ela tem memória de onde ela veio. É nítido na mente dela. E conforme a gente cresce, a gente se esquece disso. Então, tem três problemas que a gente encara quando a gente encarna, que é a consciência do ego, que eles chamam, né? Que é a perda da mestria. O que seria a mestria? O poder da autoconsciência. O poder que é tu ter tu, que já se bastar. A perda da unidade, o sentimento de estar conectado com aquilo que te ama e que tu ama. E a perda do amor, o sentimento natural de alegria e de segurança que toda a natureza tem, as crianças têm, menos o ser humano adulto que quando cresce e esquece disso, né? E eu acho que até a gente não fazer essa volta para dentro e voltar literalmente para casa, porque a casa, nosso lar, não é um lugar, é dentro de nós. É tu ter tu como teu melhor amigo. Tu ter esse acolhimento dentro de ti, não tem problema na vida que te derrube. Não. Se tu tá em casa. Não tem. E porque assim, ó, porque a vida, o que é a vida? A vida é uma experiência. A gente que quer polarizar a vida, ter só coisas boas, mas isso não existe. A vida não teria sentido se ela for polarizada. Porque o tudo de bom, o tudo perfeito é a nossa casa. A gente tá aqui para experimentar coisas que a gente não experimenta lá. Só que se a gente tenta controlar a vida só querendo uma coisa polarizada, não tem como não ter tensão. A vida, ela... Não tem como não ter dor, né? A vida, ela flui de uma maneira feliz quando tu aprende a aceitar os altos e baixos como a vida. Sem resistir aos altos e baixos. Porque a questão do sofrimento, que tu falou antes, né? O sofrimento vem na resistência.
Se tu tá em depressão, tá triste, e tu aceita isso, mesmo sem querer mudar, isso é liberdade. Tu ser livre para experimentar uma tristeza é liberdade. Porque o sofrimento está onde? Em tu querer estar feliz. Se tu aceitar a tua tristeza, a tristeza se dissolve, fica leve, as coisas ficam leves. Para tu passar com leveza na vida, tu não pode resistir às situações que ela dá. Porque a vida ela vai fazer assim, é uma roda gigante que ela gira, uma hora tem porque é para ser assim. A vida não teria sentido se fosse só de uma coisa positiva. Tanto que a gente vê isso assim, quando as pessoas alcançam aquilo que a sociedade espera, muitas vezes, o que acontece? As pessoas deprimem. Exatamente. Se afundam em droga. Então, uma coisa certa, o ser humano não entendeu ainda o que é a vida. A gente nunca foi ensinado a pensar sobre isso. Não. A escola não ensina, a faculdade não ensina. Não, A gente é ensinado o quê? A resolver problema, a procurar coisa ruim, a tudo negativar. Eu falo isso, eu entrei na psicologia na faculdade. Cara, é só fala de problema. Sim. Não tem como dar certo. Não. Entendeu? Então, a doença é na percepção. A percepção das pessoas é uma coisa doente. Por isso que o mundo está enlouquecido. Precisamos focar na saúde, não na doença. Exato. E focar em si mesmo, em sentido. Ô, Grazi, quando a gente descobriu a doença do Lu, eu disse para ele, a gente tem 2 caminhos agora. Ou a gente vai olhar para a doença ou para a cura. E não dá para olhar para os dois, né? Qual eu vou escolher? Porque daí é onde eu vou me direcionar, tanto o meu pensamento quanto as minhas ações. Mas assim também, mãe, essa questão assim que tu comenta, é interessante falar sobre isso. Que não existe como a gente manter uma positividade em situações assim. O aprendizado e a sabedoria, ela vem por eu ter experimentado o desespero e o medo de morrer. Claro. Não tem como a gente também querer polarizar, ver tudo como uma coisa positiva, porque a gente precisa experimentar os dois polos das coisas, né? E aceitar. A polaridade está em tudo. Não é feio tu tá em desespero, tu tá em depressão, tu tá ali, desculpa a palavra, mas fudido. É a melhor coisa que pode acontecer, porque só vai dar valor a um estado normal, só vai conseguir ver o valor nas coisas simples quando tu experimenta isso. Não tem milagre, né? É o famoso aprendizado pela dor ou pelo amor, né? Eu acho que não é ou um ou outro. Eu também não sou a favor dessa polarização das coisas. Na dor, nós recebemos o nosso aprendizado até que nós consigamos compreender que através do amor a gente pode fazer uma manutenção dele. Então, a gente observa as mazelas, o quanto as pessoas experimentam sofrimentos, né? E que isso transcende a nossa tentativa de explicar por que isso acontece. A gente tem algumas hipóteses, conforme as nossas crenças ou religiosidades. Mas tu vê aquilo se transformando em dor e a pessoa encarcerada na sua dor, sem conseguir olhar para o motivo pelo qual ela está sentindo aquilo, aí sim, tanto gera sofrimento para ela, como desespero muitas vezes para o médico. E tem vezes, Lu, que eu tenho que aceitar também. Eu tenho que aceitar que aquele paciente que está na minha frente, ele não vai ter a compreensão do todo. Isso que tu estás falando faz todo sentido para mim, mas talvez faça sentido para um percentual muito baixo das pessoas. Porque isso, para tu chegar com esse teu conhecimento robusto, tu teve que passar por períodos de dor muito profundos que muitas outras pessoas não tiveram que passar, que tiveram seus aprendizados de outra forma, claro. Então, quando a gente se depara na frente de um paciente, a maestria está justamente nisso. Em ir com as ondas, o paciente trazendo e eu captando qual é a percepção dele, até onde eu posso chegar. Existem pacientes que eu consigo falar exatamente isso que tu me disse. A dor está vindo a serviço de uma libertação. Vamos lá, vamos descobrir onde é que está? Eu sou uma médica que tem uma visão tão ampla que muitas vezes eu já disse, o teu caso não é para mim. Vai tratar a tua ancestralidade. Porque tu tá repetindo aquilo que a tua bisavó veio fazendo, eu não sei o que tu vai fazer. Fui estudar outras... Eu não pratico, mas eu estudo para poder, isso aqui não é para mim. Nenhum médico, nenhum psicólogo vai te ajudar enquanto tu não fizer um bloqueio desse... Entende? Então, assim, ainda somos muito mal vistos por enxergarmos o paciente de uma forma ampla. Isso chama-se charlatanismo na medicina. Vocês acham que é charlatanismo? Olhar para um paciente e dar para ele ou tentar orientá-lo da forma com que ele precisa, não aquela que eu acho, não é o anti-inflamatório que eu quero, não é o antidepressivo que eu acho? É que tira um pouco do teu poder, né? É que assim, não dá pra negar que hoje em dia como médico, o centro da comunidade científica é muito ego. É muito ego. Eles têm muito medo daquilo que eles não controlam. Exatamente. Só que é uma novidade, a gente não controla nada. Só que assim, essa questão ali da transcendência que tu fala, se a gente for estudar a psicologia antiga, muito antiga, o nome da psicologia era psicologia transcendente. Ah, é? Que é tu transcender as emoções para ver de cima. Só que muitas vezes ela só consegue transcender o sofrimento quando chega no ápice dele.
Sim. Quando tu não vê saída pra ele. Fundo do poço, aquele famoso. E daí tu transcende pra o quê? Tu transcende em relação ao quê? De tu entender que assim, ó, tudo que acontece na tua vida é pro teu bem. O mundo gira ao teu favor. Porque essa é a natureza de Deus. De Deus não como um cara, mas a natureza da vida. Da vida. Tudo gira ao teu favor. Só que só consegue aprender com o sofrimento quando tu se conecta a isso. Se tu estiver no papel da vítima ali, e porque comigo não sei o que, tu nunca vai conseguir transcender. Porque uma vítima, ela só é uma vítima. Tu não pode ser nada além de uma vítima. E é por isso que é o passo mais importante que a gente pode dar na nossa vida é transcender esse papel da vítima. Porque daí sim tu abre possibilidades para aprendizado. Senão, nunca. E muitas vezes, nesse processo, algumas emoções são muito rechaçadas. Porque no papel da vítima, por exemplo, ou, enfim, aquela vulnerabilidade extrema, tu não pode sentir raiva. Mas a raiva é que vai te dar, é a mola propulsora muitas vezes pra tu tomar uma decisão. Mas eu vou ser bom ou eu vou sentir raiva? Não, tu é os dois. Tu é bom e sente raiva pra que essa raiva possa te jogar pra um patamar acima. Ou da mesma forma, a dor não está vindo como uma punição. Ela está vindo como algo pra que tu consiga dar o próximo passo. Então, a dor, assim como a raiva, não podem ser rechaçadas, elas têm que ser vistas, né? Porque toda vez que a gente esconde, guarda, ou elimina algo, ele volta com mais força, são as nossas sombras, né? E somos luz e sombra, na mesma medida. Muitas vezes a gente precisa olhar de outra ótica, mas ainda assim, essa linguagem, essa forma de ver a vida é muito difícil para a maior parte das pessoas, principalmente os que sofrem com a dor. Eu digo 99% da população mundial. Com certeza. E se tem se não for mais. E tem criou uma impressão de que inteligência emocional é sinônimo de não sentir. Pois é. E não é, né? É de sentir muito. Imagina, mas muito, de sentir tudo. As emoções, os sentimentos são a expressão da alma. Que apagar isso, vai sobrar o que da gente? Então vamos virar máquina. O que a gente vai fazer com os sentimentos? Claro, como é que eu vou transformar a minha raiva em ação? Se vai ser uma forma de eu dar um passo à frente ou prejudicar alguém? Aí vem os conceitos éticos, morais e todo o resto. Mas sentir aquilo e transformar aquilo em algo para o próximo passo deveria ser ensinado no colégio. Claro. Então essa educação emocional que nos falta, educação espiritual, e não falo espiritual só com relação a vamos entender como é que uma religião funciona. Não, isso do que tu tá falando é uma grande forma de entender a espiritualidade da vida. Eu sempre gosto de falar isso aqui também, que assim, nunca confunda espiritualidade com religião. Claro. Espiritualidade tem um significado simples. É voltar a viver como uma criança vive. Com leveza e sem preocupação. Isso é espiritualidade. Não confunda a espiritualidade com religião, com Deus ou com... É sobre a vida. Porque assim, uma coisa que a religião faz é separar Deus da gente. E nós somos o mesmo, né? É a mesma coisa. Deus, ele se expressa através de nós. Nós somos uma expressão única de Deus. Ou seja, uma expressão única de uma luz que é eterna. Nós somos um ser eterno. Então, assim, isso é a nossa alma, por exemplo. É uma extensão dessa fonte. E o domínio da alma, não domínio... que a alma tu não controla, mas tu enraizar a tua alma na tua personalidade, ela só se dá através de profundidades emocionais. Só se dá. Porque tem uma diferença entre a nossa personalidade... né? Essa nossa mente bagunçada e a nossa alma, esse nosso verdadeiro ser. E vai sempre ter um conflito entre essas duas. Por quê? Porque a alma é um pedaço da vida. E a alma anseia por viver esse turbilhão. Essa experiência. E a mente não suporta a ideia de não ter previsibilidade. E não ter o controle, né? Não ter o controle. Então, sempre existe um duelo. Um duelo não, mas uma tensão entre essas duas. E essa tensão só se resolve através de profundidades emocionais muito profundas. Talvez essa resistência a isso é o que a gente chama muitas vezes de estresse, né? Um estresse é uma força contrária àquilo que às vezes é o medo da vida. Porque assim, por que a gente sofre tanto quando a gente está com dor? Porque a gente não acredita que depois vai vir uma calmaria. A gente não acredita que a vida é boa e vai nos levar para um caminho. A gente sempre espera o pior. Sim, né? Que eu vou continuar sempre com aquilo. Tu termina um relacionamento, sofre por quê? Porque não imagina que vai encontrar uma pessoa melhor depois. A gente sempre espera o pior da vida. Tudo. Falta de fé, né? Falta de fé. São crenças muito profundas, né? É o medo enraizado na humanidade desde sempre. Falou assim, tanto do diabo. O que é o diabo? É o medo. É o medo. É a ilusão do medo. Exato, e o fato de nós não termos a fé ou ainda a confiança de que nós não temos o controle sobre as coisas, nos causa essa tensão que, claro, vai se expressar através das doenças, e uma delas é a dor. Eu me encontrei muito dentro da psicologia transpessoal, assim, eu fui paciente de uma grande psicóloga, que foi ela que me abriu esses conceitos, assim,
para esse entendimento. Porque isso não precisa ser religioso mesmo, né? O budismo fala muito disso, tá? O budismo é uma religião que mergulha muito nisso. Mas, se a gente for dissociar a religião, né? Existem áreas da psicologia também que são mais profundas nesse conhecimento, né? Também a psicologia é algo que pode ser muito cartesiano, muito psicanalista, né? Ou ainda pode transcender um pouco mais. A minha especialização, a minha pós foi em psicologia transpessoal. Ah, que legal. E ela transcende, ela tem essa visão holística e de todas as linhas e abordagens possíveis, porque eu acho que nós não estamos em condições de escolher nada, a gente precisa juntar tudo e se ajudar a construir essa... Claro, exato. Somar. O tradicional tem o seu valor, né? Sim. Não desmerece, não desmerece o outro. Exatamente. As bases tradicionais, científicas, elas nos trouxeram até aqui. Mas a humanidade está sendo convidada a olhar um pouco mais profundo. E é por isso que essas novas linhas da medicina também convidam o paciente a ser visto como um todo. A se colocar, então, como gerenciador, CEO da sua vida. E não achar que tudo que acontece é uma punição ou é algo que é um reflexo. Eu não acredito em punições, eu acredito nas consequências das nossas escolhas, né? Então, se nós fizermos escolhas mais conscientes, mais saudáveis, nós teremos, claro, uma vida mais consciente, mais saudável, com menos dor, menos sofrimento. Agora, se nós estivermos na bolha, né, naquela névoa, sempre nos colocando como, então, estando ali sentados, né, na plateia, vendo a nossa vida acontecer, sem o nosso toque, a nossa licença poética, mas é claro que dali a gente não sai. Não. Então precisa dar esse passo, e não é fácil. Sair da plateia para ir para o palco é um ato de ousadia, é um ato de coragem, é só para pessoas que têm. Mas e aí, Grazi, se tu escolheres ficar na plateia, a tua alma, ela vai ficar extremamente inquieta, brigando dentro de ti, te empurrando para fora. Por isso que a gente sente desconforto. Porque é ela dizendo, tá, e aí, Grazi, qual é o próximo passo? O que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos? O que nós vamos aprender, evoluir, experimentar? Ela é inquieta por mais. Por mais experiências, como o Lu fala. E acho que enquanto o ser humano não descer do pedestal de orgulho, de ego, de controle, e não se render ao fato de que ele não pode saber tudo e controlar tudo, a ciência não vai para frente. Até que a ciência não aceita que existem muitas coisas que ela não vai conseguir ver e comprovar, ela não vai para frente. Porque hoje em dia, assim, acreditando que o mundo é puramente matéria, ela é limitada da mesma forma que os navegadores, na época das grandes navegações, eram limitados por pensar que a Terra era plana. Exato. É a mesma limitação. Mas e quantas pessoas foram colocadas na forca? Quantas pessoas foram colocadas na fogueira por isso? Hoje, nós, médicos que falamos, também estamos sendo colocados numa espécie de fogueira. Então, assim, ó, de bruxa para bruxos que estão, né, ouvindo aqui, não é um movimento fácil. Sim. Não é um movimento fácil me colocar como uma cientista que estuda, que tem mestrado, que vai a fundo, mas também como uma observadora da vida, que vai fazer com que essa observação, uma yogi, uma observadora da vida, que vai fazer com que essa observação seja cientificamente utilizada para o paciente. Exato. Nós somos muito julgados, e por isso que muitos de nós dão um passo atrás e se escondem, né? Existe uma corrente grande de médicos espíritas, médicos espiritualistas, médicos umbandistas, médicos transcendentais, médicos que se escondem, porque ficam com muito medo de trazer temas e serem mal vistos. Mas assim, a ciência sempre andou de mãos dadas, né, de uma forma interna, em pessoas que têm essa batida. Mas externamente é muito mal visto. Então, historicamente é muito mal visto. Sim. Tudo que não era comprovado de uma forma, as pessoas padeciam, morriam. Hoje a gente não morre, mas a gente é criticado, né? Dentro da psicologia também não é diferente. Sim, as hierarquias de poder que amedrontam a sociedade, né? Pra tu dar um passo fora da manada, pra tu, de fato, ser tu mesmo, é a maior coragem que precisa ter na vida, né? Até porque se nós formos livres
exatamente livres, essa estrutura não precisa acontecer. A gente não precisa de nenhuma hierarquia. Se todos fôssemos livres, E não é por isso que Jesus Cristo foi pra cruz, porque ele falou exatamente isso aí. Exatamente. Olha aí, ó, o nosso grande mestre já nos mostrou. E isso que deveria ser falado, né? Essa mensagem deveria ter sido trazida. Eu não me lembro de ter ouvido isso na escola, né? Não, ele de que ele nos falou sobre liberdade. Exatamente. Eu não me lembro de terem dito que ele morreu mostrando o quanto a liberdade, né, é possível. Ele morreu porque ele trouxe a verdade, e a verdade tirou o poder do sacerdote. Isso é o que aconteceu. Foi Sim, distorcido, ponto. como Foi tudo na distorcido, vida. como tudo é E distorcido. tudo que a gente constrói, de novo, né, dentro das nossas linhas de pensamento, né, Grazi, tu destrói algum tipo de poder. Claro. E- O poder, por exemplo, E ok. que Como a gente não busca pelo poder, sim. a gente encara e... Exato. Mas aí, falando de uma forma bem crítica e objetiva, claro que não é positivo que nós tenhamos médicos que coloquem os pacientes a fazer exercício, olhar para sua psique e também a se alimentarem melhor. Olha quantas indústrias vão acabar se a gente fizer isso. Tanto as farmacêuticas, como alimentícias, como entretenimento, exato. Exercício é de graça, se tu quiser. A comida bem feita, tu pode ter de uma forma, né? Medicação pode ser eliminada, grande parte delas. Sim. Se tu trabalhar teu estilo de vida. Sim. Se tu procurar olhar para dentro, trabalhar o autoconhecimento, tu conseguir gerenciar, de certa forma, tudo que tá acontecendo, não precisa de antidepressivo, né? Eu, por exemplo, atravessei momentos dificílimos da minha vida recentemente, sem uso de substâncias que me tirassem da realidade, porque eu precisava vivenciar aquilo. As consequências, ok. Se ficar um respingo, a gente tem a ciência para nos ajudar. Mas assim, primeiro vamos mergulhar na causa. Mas, vamos claro. tentar aprofundar. Mas, então, claro. quem é que faz isso? Né? O paciente que é convidado a fazer isso, muitas vezes não gosta. Porque aí ele tem que se gerenciar, de certa forma. Não, o paciente não gosta. O colega não gosta, porque vai contra a corrente dele. As indústrias não gostam, somos poucos, raros, e que corre. Agora, voltando, está havendo uma corrente e as pessoas estão despertando. Sim. Se vocês olharem médicos que falam sobre longevidade no Brasil, que falam sobre prevenção, sobre a integralidade, eles ganham espaço, um espaço bem expressivo. Eles estão conseguindo mudar história, estão conseguindo fazer história. Eu sinto as pessoas ansiando muito por isso. Muito. Eles chegam no consultório. Eu sei que tu é uma doutora que não dá muito remédio. Igual. Eu vim aqui porque eu tô sabendo que tu faz outras coisas. Não sei o que é, mas eu quero saber. Mesma coisa comigo. As pessoas estão querendo mais, estão querendo algo novo e estão muito abertas, uma fatia maior, vamos dizer assim. Sim. Estão mais abertas àquilo que tu tem a dizer e a fazer e a mudar e a gerar uma consciência maior sobre si mesmo. Graças a Deus a gente está chegando mais por sentido nisso. e significado na vida, né? É um momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Não, só se dá através do caos e nós estamos vivendo isso. Para que o caos é importante, por quê? Para que a gente pense. Pois é, e no início do programa falando sobre a pandemia, como uma cientista, agora olhando de uma outra forma, uma forma mais, vamos de novo, transcendental. É isso aí, os processos que a Terra teve que viver, o choque que causou, e por isso as demandas aumentando, as pessoas trazendo sintomas, demonstrando que tem algo que está inquietando. E se tem algo que está inquietando, a gente precisa de uma explicação. Grazi, há uns 3, 4 programas atrás, a gente entrevistou o Nivaldo, é um astrólogo, e ele estava falando da mudança dos ciclos dos 100 anos. Olha. Pelo Plutão, que ele acontece a cada 100 anos. Então, até agora, até a pandemia, nós vemos um ciclo muito voltado para o externo e para o fazer. Na pandemia, houve a virada e o início, então, dessa nova fase para o ser. Ai, fantástico. E para as relações. Os próximos 20 anos, dentro de Aquário, segundo ele, então seria muito conexão e relação e seria deixar de lado o egoísmo e olhar. Então agora nós estamos bem no baque dessa transição. Tu vê como tudo faz muito sentido. Faz muito sentido. Intuitivamente, de alguma forma, não sei, as pessoas estão sendo levadas a olhar dessa forma. E eu estou impressionada e muito feliz. Porque cada vez mais os pacientes vêm para serem vistos por inteiro.
Assim, raramente eu venho um paciente que me busca um remédio. Então, eu já tô num ponto da minha vida que, se eu vivesse só na minha bolha, eu acreditaria que a humanidade está caminhando para um lado muito positivo, né? Sim, a gente acredita Alguns também. anos atrás, eu diria que, meu Deus, caótico, porque os pacientes chegam para mim e querem o seu antidepressivo, o seu anticonvulsivante para dor, eles querem o seu... Enfim, eu quero meu remédio. Como o Lua falou, acho que a gente está no caos, mas esse caos de forma positiva vai nos levar a essa virada. Sim, porque seguir do jeito que tá, A gente não já tem vê como. esse despertar, né? Diferente. Nossa, tá lindo. Eu observo dia a dia. Que legal. Mas como tem a resistência da mudança, por isso do caos, pela resistência de fazer essa passagem. Do fluir, né? Eu disse que o ponto mais importante, assim, na mudança, o papel que a gente pode desenvolver mais importante é com a gente mesmo. É esse processo interno de se libertar, de se curar, de se amar, porque isso envia uma informação para a consciência do planeta. E daí isso ao longo do tempo vai mudando. A pior coisa que a gente pode fazer é trabalhar para essa mudança e esperar o reconhecimento. Não vai dar certo. Não, né? Não vai dar certo porque tu vai se desestabilizar. O reconhecimento tem que vir de ti, a aprovação tem que vir de ti, o orgulho de si mesmo tem que vir de ti primeiro de tudo. Senão... É que o reconhecimento é o ego falando acima da verdade. É uma busca por amor fora de ti, porque o reconhecimento no fundo é amor. Só que o amor tu tem que vir de ti, de Deus, e não do outro. Não é do outro. Porque o outro também precisa desse mesmo amor. É um movimento muito, muito difícil dos pacientes que não têm esse autoconhecimento entenderem também, porque a validação do outro, ela é muito importante em geral para essas pacientes. Eu quero que vejam que eu tenho dor, eu quero que sintam a dor que eu sinto, e ninguém vai conseguir sentir a tua dor, do jeito que tu tá sentindo, não. Então, toda vez que isso há um número bem significativo de pacientes que chegam descrentes na própria dor. Eu acho que eu tô ficando louca, doutora, porque assim, muita gente diz que isso é coisa da minha cabeça. É uma frase, hoje eu já ouvi duas, por exemplo, pacientes falarem. Numa manhã eu ouço 2 ou 3 pessoas falando. Então, validar-se internamente. Eu trabalho muito temas de autoconhecimento nas minhas redes sociais, porque eu vejo que é muito, muito importante nós olharmos sempre para isso. Então, a validação interna, a busca do amor, do autoamor, do autocuidado, né? Ninguém precisa acreditar na tua dor. Tu acreditando no que tu tens, não fazendo a resistência patológica, aquela disfuncional, aceitando que tem que ser o que tu tens que aceitar, mas isso não quer dizer que tu tenha que conviver com aquilo, aquela parte ruim, porque no momento que tu aceita de verdade o que está acontecendo, aos poucos as coisas se dissipam, porque os tratamentos vão funcionando, né? A maestria da natureza vai acontecendo. A gente deixa com que a natureza atue sobre nós, e aí sim a grande arte é feita, né? Então, no final das contas, eu vim aqui para dizer que o médico ele pode ser perfeitamente dispensado toda vez que os pacientes conseguirem encontrar o ponto. Existem fármacos que nos ajudam nesse processo, existem suplementos que nos ajudam nesse processo, existem prescrições otimizadas e corretas de exercício, existem dietas adequadas, existem técnicas de psicoterapia mais ou menos com evidência maior ou menor, né, para esse tipo de coisa, mas para esse tipo de tratamento. Mas olha aí, a gente está falando do todo. Então, no final das contas, todo mundo que buscar o milagre vai ter que buscar dentro de si, porque é ali que ele está. Não existe, é tudo que a gente busca dentro de nós. E, claro, às vezes realmente precisa de um remédio para casos mais graves, mas na maioria das vezes o remédio é tu. Sempre é. Sempre é. Exato, sempre é. A diferença é que em alguns processos a ciência tá para nos alicerçar, claro, né? Por exemplo, eu tenho infecções. Se tu não usar o antibiótico correto, vai morrer, né? Já morremos e vamos morrer. Claro. Vacinas. Existem coisas que Deus está na ciência, então não está desintegrado, não é uma coisa ou outra, né? Então, assim, pacientes que estão em surtos, pacientes que têm coisas graves, pacientes que têm dores absurdas, tu não vai poder deixar eles sem fármaco, senão a vida deles vai... Agora, no momento em que vem tudo à luz do autoconhecimento, se gerencia melhor, se compreende melhor e se alivia muito mais, né? Uma dor, por exemplo, neuropática, de uma compressão de um nervo no rosto, em 2 pacientes, uma com autoconhecimento e uma pessoa que está lá na plateia. A expressão da dor de uma e outra é completamente diferente, com a mesma compressão, né?
Claro que muitas vezes os dois vão ter que se submeter a uma cirurgia porque ainda a dor é forte. Mas quem vai cronificar? Quem vai conseguir seguir a vida sem dor, ou a pessoa que vai conseguir, não vai conseguir? Está em todas essas prerrogativas que tem que ser vistas. Gente, já passou 1 hora de programa. Se deixar, a gente vai ficar falando umas 3. aqui, né? Fantástico, gente. Muito bom. Grazi, uma última mensagem. Certo. Bom, dor é algo tão complexo, mas tão complexo, que jamais vai poder ser visto por uma única ótica, né? Não minimize o que você sente, mas também não traga a dor para o centro da sua vida. Ela está a serviço de algo, e a gente precisa descobrir a serviço de quê? Seja de uma doença anterior, seja trazendo uma doença que se anuncia, seja de algo que tem a ver mais com as emoções ou com algum distúrbio maior, seja com algum aspecto outro aspecto da tua vida que precisa ser visto dentro do teu estilo de vida. Mas não trate algo tão sério e tão digno de ser visto como algo banal. Pacientes que têm dor precisam se autovalidar. No momento que acreditam em si mesmos, conseguem dar o próximo passo com a ajuda correta, com o arsenal terapêutico correto. Mas a dor, ela precisa ser vista, porque dor não é nada imaginária, ela é real. Ela é uma expressão de algo, mas ela é real. Nunca questionem a realidade da dor. Questionem os processos pelos quais ela está ali, mas não a existência ou não dela. Muito obrigada. Adorei, amei o programa. Muito bom, né, Lu? Muito bom. Pessoal, para quem não conseguiu acompanhar o programa completo, ali chegou na metade ou no final, vai no Instagram, escreve Tria na Rede, nosso perfil é um perfil com o logo azul, e no link da biografia do nosso Instagram tem os links pro canal do Spotify e do YouTube, daí vai ter esse programa e todos os outros lá. E o da Grazi também você vai colocar aqui, né, Lu? Quer falar teu arroba do Instagram? Sim, é DRA, de doutora, ponto, Graziele com S e Melo com 2 L's. Tá, mas vai estar na descrição também da publicação e do vídeo. O da Josi é Josi Toigo e o meu é Toigo Luan, para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais também. Agradecemos muito, Grazi, pela sua participação, muito mesmo. E também a todos vocês que estiveram com a gente, esperamos ter deixado uma sementinha de luz no seu coração, de esperança para todas as suas dores. Muito obrigada e um grande beijo. Até mais.